Uma boa tarde para quem está num país que ainda é boa tarde. E uma boa noite para quem está num país que é como eu, por exemplo, que já é noite. Já são as 22 passadas da noite. Uma boa noite, uma boa tarde para quem tá ainda por la tarde. A paz de Deus para quem sauda com a paz de Deus, da saudação com a paz de Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo para quem dá saudação com a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo, na verdade. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu estou aqui mais uma vez pela graça e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo para transmitir uma mensagem do sobrenatural de Deus para a sua vida, para a minha vida e para todos aqueles que amam a Deus, que respeitam a Deus e as coisas de Deus. Eu não estou aqui para falar de religião. O Senhor Jesus Cristo, ele não é religião. O Senhor Jesus Cristo é salvação, que não tem nada a ver com religião. Eu não sou religiosa. Eu sou uma pessoa que ama a Deus, que respeito a Deus e as coisas de Deus. Para muitas pessoas que já me perguntaram, eu não sou pastora, eu não sou profeta, deixo muito claro isso. Se você me perguntar o que você é, eu volto a repetir, eu sou uma pessoa que amo a Deus e as coisas de Deus. Eu sou uma pessoa que respeito a Deus e as coisas de Deus. Se você me perguntar qual é a casa de oração, o nome da placa da casa de oração, no caso, né, da minha casa de oração, da casa de oração que eu vou, a casa de oração do Senhor, eu te falo que eu não estou aqui para falar sobre placas, porque placas há muitas, mas Deus só existe um Deus. Salvador só existe um. Então, aqui o que deve aparecer é o nome do Senhor Jesus Cristo. Somente isso, o Senhor Jesus Cristo. Como eu disse, não estou aqui para falar de religião. Estou aqui para falar de salvação. Para falar do Senhor Jesus Cristo, para falar do grande amor de Deus por você, por mim e por nós. Porque somente o Senhor tem salvação para dar para nós. Não importa qual a casa de oração que nós servimos, desde que seja uma casa de oração que creia no Senhor Jesus Cristo, que creia em Deus, que creia que só chegamos ao Pai através do Filho, porque assim é. Então não importa a placa, porque quando o Senhor vir, o Senhor não vai vir por placas, o Senhor vai vir pela igreja dele que somos nós, todos aqueles que servimos ao Senhor. Todos aqueles que honramos, que amamos e que respeitamos a Deus e as coisas de Deus. Não é verdade? Então, é isso. Não estou aqui para pedir dinheiro. Não tenho nada contra quem pede. Nada, nada, nada. Estou falando da minha pessoa. E sou grata a Deus nessa noite por estar aqui. Sou agradecida a Deus
por você que está aí, por você que parou para dar um minuto da sua atenção para o Senhor Jesus Cristo, para escutar as coisas de Deus, para escutar as coisas que edificam, para escutar as coisas que transformam, para escutar o que salva a alma. Porque nós sabemos bem que o nosso Pai Celestial é espiritual. Ele cuida da nossa vida humana, da nossa vida terrenal, neste universo, donde quer que nós estamos, Ele cuida de nós. Mas nós sabemos que o nosso Pai é espiritual, o nosso Pai Celestial. Nós sabemos que nós somos seres espirituais em um corpo carnal. Sabemos que quando nosso corpo carnal perecer, nossa alma sigue. Por isso, nós temos que estar atento ao Espírito Santo de Deus, estar atento às coisas de Deus. Quem me conhece pode falar, Vanderly tá louca? Não estou louca. Deus me ha dado domínio próprio. Eu não estou louca, porque conheço, tem muitas pessoas, inclusive pessoas de altos cargos nas leis nessa terra, general, coronel, enfim, delegados, policias, que são amigos meus, que me veem, pode falar, Vanderly está louca. Não, eu não estou louca. Eu não estou louca. Eu só estou aqui para falar para você que Jesus Cristo não é religião, que Jesus Cristo é salvação. Independentemente da placa de oração, Jesus Cristo é salvação. Eu estou aqui para falar para você que todo ser humano tem uma alma. E toda alma um dia tem que comparecer diante do Criador. Você entende? Que nós somos seres espirituais em um corpo carnal. Que ao momento que o nosso corpo carnal perecer, a nossa alma sigue, porque o nosso Criador, Ele é espiritual. Há muitas pessoas que não entendem isso. Há muitas pessoas que pensam que a nossa vida humana acabou e terminou. Não, nós temos um espírito criado pelo nosso Criador. Nós temos uma alma criada pelo nosso Criador. Nós temos nosso corpo humano, que pela graça e a misericórdia de Deus, do nosso Criador, Ele também cuida de nós, não é verdade? E nós temos que estar atento ao nosso Criador divino, aquele que é lei sobre todas as leis, com todo respeito à lei desta terra. Porque na palavra de Deus está escrito que está ligado na terra, está ligado no céu. Então, temos que respeitar também as leis desta terra. Mas com todo respeito, o nosso Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Não há nada que passa diante dos olhos de Deus que Ele não veja. Não há nada que passa desapercebido diante dos olhos de Deus. E para você, Deus já me direciona assim, para você, que você pensa que você está longe dos caminhos do Senhor, que você está abandonado, que você está desprezado, que você está humilhado, e que Deus não está vendo, Deus me manda te falar nesta noite que Deus está vendo tudo. Eu não te conheço, mas o Deus que te criou, que me criou, te conhece. Você entende? Quero dar uma saudação especial para todos
mas enfim, para o nosso irmão Júnior, saudar o nosso irmão Júnior no Brasil, com a santa paz de Deus. Que Deus te abençoe, meu irmão querido. Quero que você saiba, quero que você saiba que Deus te ama. Que você saiba disso. Os olhos do Senhor não apartou de você. Grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Assim me manda te falar o Senhor nesta noite. Quero dar uma saudação especial também, que eu não sei o nome, mas eu tive vendo aqui na rede social, sabe ducho, não sei como falar, sabe, bom, vou dizer assim, a paz de Deus, que Deus te abençoe e abençoe sua vida, sua família poderosamente. Quero saudar também a muitos pastores que me seguem, ou melhor, perdão, retifico o que eu falei, que siga o Senhor Jesus Cristo, porque eu não tenho nada para falar se Deus não me der, nada. Por mim, nem aqui eu estaria. Assim, eu sou muito clara com as coisas de Deus, respeito muitas coisas de Deus e falo com sinceridade do meu coração, porque Deus conhece o meu coração. Não se engane com a minha aparência, ou não olhe a minha aparência, porque se você olhar a minha aparência, você peca. Mas se você olhar para Deus, você jamais vai pecar. Se você olhar para o Espírito Santo de Deus, o Senhor vai falar com você. Porque eu tenho Deus no meu coração e tenho um coração sincero diante de Deus. E eu quero saudar os pastores, como eu estava falando, pastor Rony, pastor Roberto, pastor Luiz. Há muitos pastores que seguem o canal Vanderly Carvalho Oficial, porque tem dois que tá seguindo no canal Vanderly Carvalho Oficial. Que Deus abençoe vossa vida poderosamente, independentemente da placa das casas de oração, porque Deus vai vir pela igreja, e a igreja do Senhor somos nós. A igreja do Senhor somos todos aqueles, Deus me dá a graça de voltar a falar, todos aqueles que amamos a Deus, respeitamos a Deus e as coisas de Deus. Todos aqueles que descemos as águas para a remissão dos nossos pecados e creemos que através do Senhor Jesus Cristo nós vamos chegar à casa do nosso Pai Celestial. É assim, meus amados e queridos irmãos e irmãs, amadas e queridas, no amor do Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui, como eu falei, eu volto a repetir, eu não estou aqui para me falar bonito, nem falar eu sei, na verdade. Eu não estou aqui, como eu já falei, eu vou voltar a repetir isso e deixar isso muito claro. Não estou aqui para pedir dinheiro. O Espírito Santo de Deus não necessita de dinheiro. Quem necessita de dinheiro somos nós, os seres humanos. O Espírito Santo de Deus não necessita de dinheiro. Na verdade, assim é. Então, Deus nesta noite me deu uma mensagem, me mostrou uma mensagem que eu quero transmitir e eu devo transmitir, porque se eu não transmitir, se eu não falar, o Senhor cobra de mim e eu não quero mais pagar preço. Tô cansada de pagar preço. Cansei. Porque como Deus me deu a graça de falar, se fosse por mim, eu não tava aqui não.
Ah, você pode falar, você não gosta de servir a Deus? Sim. Tem muitas formas de servir a Deus que não necessita, na verdade, aparecer, na verdade. Tem muitas formas. Mas essa é uma das formas que o Senhor muito tem me cobrado. Não tem como eu negar, fugir, tudo que eu pude. Mas chegou um momento que o Senhor, sabe, muito tem me cobrado e aqui eu estou porque já não quero mais pagar preço. Mas eu amo a Deus, eu amo as coisas de Deus, eu amo quando falamos amar a Deus e as coisas de Deus, é tudo, na verdade, é tudo. Porque todas as coisas han sido formada e criada por Deus. Então, assim, Deus me mostrou uma mensagem que está no livro de Lucas. No livro de Lucas, o capítulo 15. O capítulo 15 do livro de Lucas. Parábola da ovelha e da dracma perdida. E a partir deste momento, eu quero ser boca de Deus para você, também para mim, porque Deus também fala comigo. Amém? Eu vou ler a mensagem completa que Deus me mostrou. Parábola da ovelha e da dracma perdida. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida, até que venha achá-la. E achando-a, a põe sobre seus ombros gozoso. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar. E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Essa é a mensagem que Deus me mostrou nesta noite, que o Senhor está aqui, nos deixa muito, muito, muito claro, na verdade, sobre o amor de Deus para conosco. Na verdade, aqui são as palavras do Senhor Jesus Cristo, do nosso amado e querido Salvador.
aqui nós vemos que ele foi julgado, na verdade. Por quê? Porque ele estava demonstrando o grande amor que ele tinha, na verdade, pelos pecadores. Então, aqueles que se julgavam santos, na verdade, estava julgando ele, falando quem ele é, na verdade, julgando quem é esse que come, assenta e come junto com os pecadores, que se ajunta com os pecadores. Aqui nós vemos a falta de entendimento, não é verdade? A falta de compreensão, a falta de amor, não é verdade? Pelo próximo. Porque se de verdade aquelas pessoas que estavam ali, se eles tivessem um mínimo de amor, eles não estariam julgando o Senhor Jesus Cristo, não é verdade? Porque se eles tivessem um pouquinho da presença de Deus na vida deles, em vez de julgar, eles estariam buscando a presença de Deus, buscando discernir o que o Senhor estava fazendo ali. Por que o Senhor estava ali? Porque se o Senhor estava ali sentado junto com os pecadores, comendo junto com os pecadores, porque algo o Senhor estava fazendo ali de bom, não é verdade? Perdão. Então, nós vemos muito isso hoje no nosso meio, não é verdade? No meio, não vamos dizer lá fora das casas de oração, não, no nosso próprio meio, dentro das próprias casas de orações, nós vemos muito desses desentendidos que, em vez de dobrar o joelho, clamar a presença de Deus e orar a Deus pelo aquele irmão, pelaquela irmã que está vendo lá junto com os pecadores, antes vai julgar, vai apontar o dedo, vai colocar a menos, denegrir a imagem daquele irmão, daquela irmã, daquele ungido de Deus que está lá. Não é verdade? Sem saber, sem ter conhecimento do porquê ele está lá. Se ele está lá com a direção do Espírito Santo de Deus ou não. Não é verdade? Porque nós vemos aqui que julgaram o Senhor Jesus Cristo simplesmente por ver. Simplesmente por ver. Viram. Acharam que não devia. O Senhor nos deixa muito claro. Perdão, não sei se estou falando em português ou se foi fora, mas o Senhor nos deixa muito claro que nós devemos amar a Deus, respeitar a Deus e as coisas de Deus. Quando o Senhor nos diz amar a Deus, respeitar a Deus e as coisas de Deus, amar o nosso próximo, não é apontar o dedo ao nosso próximo, não é humilhar o nosso próximo, não é desprezar o nosso próximo, não é abandonar o nosso próximo, não é julgar o nosso próximo. Não é verdade? Aqui nós vemos o próprio Salvador. O próprio Salvador. Aqui que nos diz, olha, e chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Atenção, meus amados e queridos irmãos, irmãs, no amor do Senhor Jesus Cristo. Atenção no que você está sendo. Você está sendo um fariseu e um escribas?
Ou você está sendo um servo de Deus no amor do Senhor Jesus Cristo? Porque o Senhor Jesus Cristo aqui nos deixa muito claro, ele veio pelos pecadores. O Senhor veio pelos pecadores. Quem são os pecadores? Toda a humanidade, sem exceção alguma. Sem exceção alguma. Nesta terra não existe ninguém santo. Santo somente o Senhor Jesus Cristo, somente Deus. O Senhor Jesus Cristo, que é santo, 3 vezes santo. Você pode falar, mas Vanderly, está escrito na palavra de Deus, dos santos do Senhor, né, dos servos que se diz santo. Por quê? Porque o servo de Deus aqui está escrito na palavra de Deus que chama as pessoas que servem a Deus de santo. Por quê? Porque eles levam o Espírito Santo de Deus. Por quê? Se não levar o Espírito Santo de Deus, não é nada. Nada. Não tem ninguém santo nessa terra. Cuidado com santidade onde não existe. Oh, Deus meu, me perdoa, irmãos, mas eu tenho que falar o que Deus me manda. Eu tenho que falar, transmitir o que Deus me manda. O Senhor Jesus Cristo não é religião, o Senhor Jesus Cristo é salvação. O Senhor Jesus Cristo é amor. A arma mais potente do Senhor Jesus Cristo foi o amor. Foi o amor. O Senhor curou, o Senhor libertou, não é verdade? O Senhor salvou, o Senhor protegeu. Quantos o Senhor livrou? Com amor. Isso que o Senhor demonstrou para nós. E não sendo pouco, ele ainda morreu na cruz para a salvação das nossas almas. O único que morreu na cruz para a salvação das nossas almas foi o Senhor Jesus Cristo. Não existe ser humano aqui na face dessa terra que venha dizer que é santo, que venha julgar. Porque não existe ser humano que dá salvação. O único que dá salvação é o Senhor Jesus Cristo. Só através dele nós vamos chegar ao Pai Celestial. Só através dele, pela graça, pela misericórdia de Deus na nossa vida, nós vamos entrar na casa do nosso Pai Celestial. Vocês entendem, meus amados e queridos irmãos, no amor do Senhor Jesus Cristo? Quando vermos santidade aonde não existe, cuidado. Cuidado. Cuidado com santidade onde não existe. O que tem que aparecer na nossa vida é o amor do Senhor Jesus Cristo. Porque se nós achamos que nós estamos no caminho correto, no caminho certo, que nós já estamos servindo o Senhor Jesus Cristo, nós devemos ir por aqueles que estão perdidos, por aqueles que estão caídos, por aqueles que estão desprezados, por aqueles que estão humilhados, por aqueles que estão caluniados. O Senhor edifica, o Senhor transforma, o Senhor salva, o Senhor não destrói ninguém, não. Vocês entendem, meus irmãos queridos? Independentemente da placa da casa de oração, vocês ungidos de Deus, porque eu sei que tem ungido de Deus aqui. Independentemente da placa da casa de oração, o Senhor Jesus Cristo é salvação. Como é que... Eu não entendo isso. Nós vamos caminhar. Nós estamos caminhando para a casa do nosso Pai Celestial. Aqui, esse é o mapa da salvação. É o mapa onde nós devemos seguir o Senhor Jesus Cristo. Aqui deixa muito claro. Cada pisada do Senhor Jesus Cristo, nós devemos caminhar com o Senhor Jesus Cristo para chegar à casa do nosso Pai Celestial. Só existe um Deus.
sobre todas as coisas. Só existe um Criador. Se nós vamos para a casa do Pai Celestial, como é isso? Que um vai para um lado, outro vai para outro, aquela placa não vai subir. Aquela outra tampouco. A outra tampouco. Forma guerras entre si. A ver, se o seu Deus é o único Deus criador que fez os céus e a terra, o Deus vivo, se você crê no Deus de Moisés, no Deus de Jacó, de Abraão, de Davi, é o mesmo Deus que eu creio, não é verdade? É o mesmo Deus, nós creemos no mesmo Deus, no único Deus. Então nós devemos caminhar na mesma direção, independentemente da placa de oração. Não importa se o meu irmão está numa casa de oração que tem uma placa com nome diferente, mas estão louvando e glorificando o nome santo do Senhor. Creio no Senhor Jesus Cristo para a salvação das almas. Aí eu tô aqui com a língua neles. Aí como é que é? Tô contendada com meu irmão. Como é que eu vou entrar na casa do meu Pai Celestial? Ou do nosso Pai Celestial? Ah? Porque o meu irmão caiu. Pecou. Já pecou. Já não tem mais direito na salvação. Porque nós vemos muito isso no meio, principalmente no meio da obra de Deus. Que existe seres humanos aí que até parece que foi eles que morreram na cruz. Até parece que são eles que dão a salvação. Até parece que o Senhor Jesus Cristo já veio, já julgou a todos. Às vezes eu chego a pensar isso, o Senhor já veio, já julgou a todos, já teve a sua volta. O Senhor já foi e eu fiquei, o que aconteceu? Eu não vi nada. Porque vejo irmãos tirados, irmãs tiradas. Porque pecaram. Quem tem o poder de julgar e dar salvação é Deus. Ungidos do Senhor me perdoa. Quem tem poder de julgar ou dar salvação é Deus. Ainda não chegou o grande dia. Por isso você que está aí chorando, que há muitas pessoas desprezadas, abandonadas, humilhadas, muitas das vezes afrontadas, porque diz que pecaram, já não tem direito na salvação. Quem foi que te falou isso? Deus não falou isso, não. Deus não falou isso. Ainda não chegou o grande dia. Aquele grande dia que todos vamos ter que apresentar diante de Deus. Ainda não chegou. Porque somente Ele tem o poder de julgar. Por que Ele tem o poder de julgar? Porque somente Ele tem salvação para dar. Você pode falar para mim que eu tô falando fora a palavra de Deus? Não, tô falando fora a palavra de Deus, não. Eu tô falando dentro da palavra de Deus. Dentro das palavras do Senhor Jesus Cristo. O Senhor veio por os pecadores. Pecadores é toda a humanidade no geral, na face desta terra. De onde quer que esteja. Porque a humanidade se corrompeu desde Adão e Eva. Nós nascemos no pecado, viemos do pecado e ainda vivemos ou vivemos no meio do pecado. Por mais que nós esforçamos para servir a Deus, para agradar a Deus, para caminhar com o Senhor Jesus Cristo, porque sabemos que somente Ele salva, somente Ele edifica, somente Ele transforma. Temos que ser conscientes que somos seres humanos.
temos que ser conscientes que cometemos erros, que santo, 3 vezes santo, somente o Senhor. Vocês entendem, meus amados e queridos irmãos? Atenção, atenção sobre os ungidos de Deus, porque às vezes quem não entende pode falar, Wanderli, você está falando contra os ungidos de Deus. Não. Eu não estou falando contra os ungidos de Deus. Eu estou falando contra os fariseus e os escribas. Quem são os fariseus e escribas, não? Que está dentro da casa de oração. Quem são? São aqueles que não foram ungidos por Deus. Desses eu estou falando. Há muitos Eliabe dentro da casa do Senhor que não foi ungido por Deus. Oh, Deus meu. Santo de Israel. Eu estou falando daqueles que falam mais da doutrina de Paulo do que do amor do Senhor Jesus Cristo. Eu estou falando daqueles que dão mais valor à doutrina de Paulo do que a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Há uma grande diferença. Há uma grande diferença. Porque existem pessoas que parece que servem a Paulo, não serve o Senhor Jesus Cristo. Serve a Paulo, tudo é Paulo. Paulo. Quem é Paulo, gente? Paulo era o nosso irmão, querido e amado no Senhor Jesus Cristo. Homem valente, na fé foi, mas também era pecador, igual que nós. O sujeito está aqui na palavra de Deus, com as mesmas paixões, cometer erros, porque era humano, igual que nós. Santo é só o Senhor Jesus Cristo. Tem gente falando mais da santidade de Paulo do que da santidade do Senhor Jesus Cristo, que é filho de Deus, que é santo 3 vezes santo. Prega mais Paulo nas igrejas do que o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, me perdoem em nome do Senhor Jesus, mas eu tenho que falar o que Deus me manda. Vocês entendem? Mas atenção aí no que estava falando. Se você falar para mim, você está falando do ungido de Deus. Não. Os ungidos de Deus não faz isso, não. Os verdadeiros ungidos de Deus são aquebrantados pelo divino e santo Espírito de Deus. São homens valorosos, homens cheios do amor do Espírito Santo de Deus, cheio do amor do Senhor Jesus Cristo, homens que só saca a espada quando é para defender, quando é para edificar, quando é para transformar. Eliabe não. Entra na igreja, sim. Eu tive congregando numa casa de oração e achei muita diferença no irmão, não é? E eu saí, falei pro Senhor, Senhor, há coisas que, não é? O Senhor falou assim pra mim. Eu falei pro Senhor, mas que isso? O Senhor falou pra mim, Eliabe. Falei, Senhor, tem misericórdia. Porque os Eliabe entram assim, não? Pronto para sacar a espada. Quem era? Ele era guerreiro. Estava na frente do exército de Saul. Ele era homem guerreiro. Mas não foi ungido por Deus. Você entende? O que o Espírito Santo de Deus está falando nesta noite para você? O Senhor está falando de salvação.
Você entende? Cuidado. Cuidado também para não julgar aquele ungido, verdadeiro ungido de Deus, que está sofrendo, que está chorando, que está humilhado muitas das vezes, caluniado, desprezado. Por quê? Muitas das vezes, o outro que está aí, na verdade, o Eliabe, todo arrogante, todo prepotente, todo valente. Deus não deixa o servo dele e serva dele humilhada não, gente, para sempre não. O Senhor vai limpar a igreja dele. O Senhor vai limpar. Vai. Esses aliados que existe aí, esses espíritos de Paulo de Tarso, que tá já com chicote na mão, não é verdade? Porque assim era Paulo de Tarso, antes de ter a queda, que foi preciso o Senhor Jesus Cristo derrubar ele, para poder ele ser transformado. Antes ele só estava com chicote na mão, perseguindo o povo de Deus. Assim é hoje em dia muitas casas de oração, independentemente da placa. Muitos espíritos de Paulo de Tarso, que já tá mirando, olhando, em vez de orar a Deus. Não, já com chicote na mão. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Colocando as normas da forma dele, querendo transformar a igreja do Senhor da forma dele. Quem transforma a igreja do Senhor é o Senhor. Quem edifica a igreja do Senhor é o Senhor. Quem salva a igreja do Senhor é o Senhor Jesus Cristo. A transformação de Deus vem de dentro para fora. Quando vê esses querendo transformar de fora para dentro, algo errado, ai aí. Ai, algo errado, ai aí. Quando vê esses apontando o dedo com chicote na mão, querendo transformar de fora para dentro. O Espírito Santo de Deus transforma de dentro para fora. Ele aquebranta o nosso coração para poder nós andar em obediência com Ele. Para andar no temor, não no medo. Há muitos espíritos de Paulo de Tarso oprimindo o povo de Deus, oprimindo o povo de Deus, colocando medo no povo de Deus. Deus não quer medo. Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você tenha temor. O temor é reverência. O temor é amor. O temor é respeito. O temor é apresentar diante de Deus com um coração sincero. Isso é temor a Deus. Não é medo, não. Se você falar para mim, você tem medo de Deus? Eu não. Eu não tenho medo do meu Criador, do meu Pai Celestial. Não. Eu tenho temor a Ele. Tenho reverência, respeito, amor por Ele. Apesar que muitas das vezes eu falo, Senhor, me perdoa por não saber te amar como o Senhor merece. Vocês entendem, meus irmãos queridos, minhas irmãs queridas? Quantas irmãs, quantos irmãos estão caídos, estão desprezados, estão abandonados por falta de amor.
Porque fizeram você acreditar que Deus já não te escuta. Isso não é verdade, meus irmãos. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Deus nunca te abandona. Deus jamais te abandona. Não se afaste dos caminhos do Senhor. Não se afaste da casa do Senhor. O Senhor jamais te abandona, nunca, nunca o Senhor te abandona. Se você buscá-lo, você entende? Se você pensa que há pessoas que Deus me mostra andando por caminhos tortuosos, passando pelo vale da sombra da morte, porque te colocaram lá, fazendo você crer, com crença, com religiões, fazendo você crer que você já não tem direito na salvação, fazendo você acreditar que Deus já não te escuta. Deus me manda te falar nesta noite. O Senhor te ama. Sai daí. Sai daí. Aí não tem vida para você. O único que pode dar salvação é Deus. O inimigo pode te oferecer o mundo inteiro, mas ele não tem salvação para te dar. Você entende, meus amados e queridos irmãos? Isso é o que Deus está falando com você, comigo nesta noite. O único que pode salvar nossa alma é Deus. O único que pode julgar nós é Deus. Vocês entendem, meu irmão amado e querido no Senhor? Volta para a casa do Senhor quem está distante. Volta para a casa do Senhor. Eu tenho certeza que lá vai ter um ungido de Deus. Porque se você encontrar um lá que vai te julgar, que vai estar com um chicote na mão, não é um ungido de Deus, é um espírito de Paulo de Tarso, é um Aliabe, ou Aliabe, não, se não me engano, o filho maior de Jessé. Os irmãos me perdoam se eu estou falando errado, porque o verdadeiro servo de Deus, ele vai te receber com amor, ele vai receber você com carinho, porque ele sabe que ele não tem salvação para ele, nem para você, e nem para mim, nem para nós. Quem tem salvação é Deus. Vocês entendem, meus amados e queridos irmãos no Senhor? Falando da doutrina de Paulo de Tarso, eu falando aqui porque tem muitos, não é verdade, que falam mais do que do Senhor Jesus Cristo. Atenção, atenção, atenção. Deus deixou a doutrina para nós ser obediente, para nós andar no caminho do Senhor. Se nós erremos, que nós seguimos o Senhor e não voltamos mais a cometer os mesmos erros que já hemos cometido, respeitando a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Você pode falar para mim, Vanderly, a doutrina que Paulo pregou foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus para a edificação das igrejas. Quem são as igrejas? Nós. Para a edificação. Mas quando vê uma doutrina que não edifica, que está com um chicote na mão, não é Paulo, é o espírito de Paulo de Tarso, sabe? Não é o transformado, não é o que caiu
do cavalo e que Deus transformou. Meus irmãos, temos que pedir a Deus discernimento. Pedir a Deus discernimento, porque senão vamos estar louvando e dando glória ao inimigo, pensando que é Deus. E o sem vergonha do inimigo bem caladinho, ainda sai rindo, fazendo gracinha, com o nome de Deus, com o nome de Deus. Vocês entendem? Vamos seguir aqui então na mensagem que Deus me mostrou. Então aqui o Senhor nos fala que qual foi o que o Senhor falou para eles, não é verdade? Qual é o pastor, qual é aquele que está cuidando das suas ovelhas, que vendo que está faltando uma, não vai pelaquela, não deixa as 99 e vai em busca daquela que está faltando. É isso que Deus nos ensina. Essa aqui é o que o Senhor Jesus, a doutrina do Senhor Jesus Cristo, a verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo. Não é o chicote de Paulo, não. Você entende? Aqui é a verdadeira doutrina do Senhor Jesus Cristo. Nosso irmão pecou, nossa irmã pecou. Deixa as 99 que o Senhor está ali com elas, falando com elas, está debaixo do cuidado do Senhor e vai pelaquela que se afastou, que saiu da presença do Senhor. Isso é o que manda a palavra de Deus. Não é colocar para fora o que está dentro. Né? Pecou, já está condenado. Oh, meus amados irmãos queridos, irmãs no Senhor Jesus Cristo. O Senhor vos fala nessa noite de salvação. Vocês entendem? O Senhor está falando de salvação. Salvação no amor do Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem, meus amados e queridos irmãos? Então, aí o Senhor fala que aqui o Senhor falou, né, que ia com uma alegria, não é verdade? Quando encontrava aquela ovelha, vinha com uma alegria a convidar, a falar, olha, o Senhor, a live aqui, um momentinho. Pensou que eu falei algo que não devia ter falado. Aqui temos que ver o que fala, senão a live cai. O Senhor nos ensina que quando o pastor, aquele que cuida, foi, na verdade, o ungido de Deus, melhor falando, foi, encontrou, trouxe, ou quem seja, não tem que somente colocar a carga sobre os ungidos de Deus, não. Amar o próximo é um dos mandamentos da lei de Deus, que nós devemos amar o próximo. Muitas das vezes ficamos à espera só do ungido de Deus, na verdade, o ungido de Deus que leva a carga toda nas costas, ele que tem que fazer tudo, ele que vai lá, ele é porque não foi, ou o que ele está fazendo que não foi, e nós, o que nós estamos fazendo, não é verdade? Então é isso aí que o Senhor Jesus Cristo nos ensina aqui. E por lá que está ferida, e por lá que está abandonada, por lá que está desprezada, porque muitas das vezes está envergonhado, na verdade, muitas das vezes está com a mente, porque o inimigo coloca coisas, na verdade, para ungir, vozes estranhas, para apartar cada vez mais do caminho do Senhor, e muitas pessoas em depressão, que já não têm mais força para voltar para os caminhos do Senhor, porque acha que já não tem o direito na salvação. Enquanto
A verdade não é essa. A verdade que prega o Senhor Jesus Cristo não é essa. O Senhor Jesus Cristo ainda não teve a volta do Senhor Jesus Cristo, ainda não voltou. Enquanto o Senhor Jesus Cristo ainda não tiver voltado, ainda há tempo para todos nós deixar o que nós estava fazendo, que não agradava a Deus, e seguir o Senhor. Não é verdade, meus amados e queridos irmãos? Aqui fala na senhora, na mesma parábola que o Senhor Jesus contou, fala das dracmas perdidas, não é verdade? Que qual a pessoa, não é, que tem aí, a mulher, no caso, tinha, não é, as 10, se ela perdesse uma, se ela não ia pelaquela que ela perdeu, o que ela ia fazer primeiro? Acender a luz, a candeia, não é verdade? Acender a candeia para ter luz, para poder procurar. Porque se ela fosse no escuro, ela não ia ter como encontrar, não é verdade? Sabe o que o Senhor nos deixa muito claro aqui, meus amados e queridos irmãos? É que nós devemos buscar, antes de ir, nós devemos buscar a luz do divino e santo Espírito de Deus, para nós ir por aqueles que estão caídos, por aqueles que estão na beira do caminho, por aqueles que foram abandonados, por aqueles que foram lançados fora, por aqueles que foram desprezados, por aqueles que foram caluniados, maltratados. Devemos acender a luz antes, porque se nós for entrar na escuridade sem luz, nós não vamos encontrar nada. Nós não vamos poder sair de lá, nós não vamos chegar a nenhuma parte. Primeiro nós temos que buscar a luz do Divino Espírito Santo de Deus. O Senhor deixa muito claro aqui, ó, o que ela fez primeiro? Acender a candeia. Vocês entendem? Primeiro ela acendeu a candeia para ter luz. Os irmãos que estão assistindo aqui no canal Evangelho Carvalho Oficial, caiu a live. Então é isso, meus amados e queridos irmãos no Senhor Jesus Cristo. Primeiro nós temos que buscar a luz do Divino Espírito Santo de Deus, para depois nós ir por aqueles que estão parados, caídos, humilhados, maltratados, aqueles que foram abandonados, aqueles que foram posto para fora, não é verdade? Nós temos que acender a luz, por quê? Porque se nós for com a luz do Divino Espírito Santo de Deus, nós vamos chegar lá, nós vamos encontrar a ovelha ferida, nós vamos saber aonde tocar nela. Porque se nós temos a luz do Divino Espírito Santo de Deus, nós não vamos tocar na herida. Nós vamos saber como carregá-la. Nós vamos saber como trazer diante do Senhor. Vocês entendem? Vocês entendem a palavra de Deus? Vocês entendem o que é o amor do Senhor Jesus Cristo? O Senhor, quando nos manda, o Senhor não nos manda apontar o dedo, tocando na ferida. Não. O Senhor nos manda ir com a luz do Divino Espírito Santo de Deus, porque quem anda com a luz do Divino Espírito Santo de Deus tem a sabedoria de Deus. Vocês entendem, meus amados e queridos irmãos, do Senhor Jesus Cristo? O Senhor nos deixa muito claro. O que fez aquela mulher? Ela tinha 10 moedas, ela perdeu uma. A moeda caiu aonde?
Só Deus sabe, num lugar escuro que ela não sabia, ela não podia encontrar se ela não acendesse a candeia. Se nós não acendemos a luz do Divino Espírito Santo de Deus em nós não podemos encontrar o caminho. Nós não podemos encontrar o caminho de volta se vamos pela ovelha perdida. As coisas de Deus é muito séria. As coisas de Deus não é só estar falando, mostrando santidade onde não existe, não. Vocês entendem? Quantos ungidos de Deus estão aí clamando a misericórdia de Deus? Acendendo a candeia para ir pela ovelha perdida, porque se ele for com a luz do Divino Espírito Santo de Deus, ele não vai tocar nas feridas, ele não vai tocar nas feridas, não. Ele vai trazer até o Senhor para que seja sanado. Pelo amor do Senhor Jesus Cristo, o amor do Senhor Jesus Cristo sana. O amor do Senhor Jesus Cristo transforma. O amor do Senhor Jesus Cristo edifica. Não destrói. Vocês entendem, meus amados e queridos? Amados no amor do Senhor Jesus Cristo. Vocês entendem o que é o amor do Senhor Jesus Cristo? Há muitos aí envergonhando a obra de Deus. Muitos envergonhando a obra de Deus, amontado na arrogância, na prepotência, que é o cavalo do Satanás, que eu não gosto nem de falar o nome, porque toda honra e glória é do Senhor. Dentro das casas de oração, em cima dos altares, em cima do púlpito. Você pode falar, você tá louca? Não, não tô louca não. Deus me deu domínio próprio. Vocês entendem? Muitos que não foi ungido por Deus. Atenção no Espírito Santo de Deus. Atenção no Espírito Santo de Deus. Cuidado. O Senhor é santo, 3 vezes santo. Vocês entendem, meus amados e queridos irmãos? O Senhor não abandona a ninguém. Jamais. Jamais está escrito na palavra de Deus que o Senhor abandonou aqueles que queria. Jamais está escrito que o Senhor lançou fora. Vocês entendem, meus amados e queridos? O Senhor nos deixa muito claro. Acendemos a candeia. Acendemos a candeia para não tocar nas feridas. Porque quem tem o poder de sanar é Deus. Porque o primeiro que faz o ser humano é tocar na ferida. Não é verdade? É o primeiro que faz. É o primeiro que faz. Olha lá, viu? Pecou. Ó, viu? Aonde tá agora? E olha o caminho que anda. Mas não tem coragem
dobrar o joelho, acender a candeia, ir lá e falar: olha, o Senhor te chama, o Senhor está te chamando. Domingo tem um culto glorioso. Você quer ir lá com nós? Tem um lugarzinho lá para você. Aquele lugar que era seu, ainda siga sendo seu. Porque a mulher aqui, quando ela encontrou a dracma perdida, ela juntou elas outras. Ela foi chamar as vizinhas amigas para festejar com ela, porque ela estava muito feliz. Quem era? Deus, o Senhor Jesus Cristo estava falando dele mesmo, do mesmíssimo Deus. Não é verdade, meus irmãos? Que o Senhor nos mostra que nós temos que procurar acender a luz, acender a candeia, para ter a direção do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos a luz do Espírito Santo de Deus, nós não vamos ter direção. Nós não vamos ter direção. Nós vamos lá, em vez de nós ajudar, nós vamos piorar a situação, nós vamos matar, acabar de piorar a situação. Não é verdade? Assim é o Espírito Santo de Deus. Assim é o amor do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo edifica. O Senhor Jesus Cristo transforma. É o que transforma nós, é o Espírito Santo de Deus. Nós somos transformados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos transformados por seres humanos, não. Os que são transformados por seres humanos, pronto, tá fora. Pronto, tá de onde não devia estar. Por quê? Porque o ser humano colocou a mão. Mas quando Deus coloca a mão, a transformação que